Aqui fala, o versículo que a gente leu, ele fala muito sobre que a gente tem que se educar, né? Se aprender mais, ser alinhado por Deus para que a gente viva nesse mundo. Essa semana eu tive no endocrinologista e ele começou perguntando se eu estava fazendo exercício, se eu estava fazendo ginástica, porque eu fiz bariátrica e você tem que fazer esse acompanhamento sempre. Há 12 anos que eu passo no endocrinologista e no pessoal da cirurgia bariátrica. E eu falei, olha, estou sem tempo, eu não tenho mais tempo para fazia natação, fazia pilates, e eu não estou tendo esse tempo. Aí ele já preparou a bronca, né? Já falou, não, você precisa fazer tal, você não está fazendo nada? Eu falei, eu faço sim. O que você está fazendo? Eu faço crossfilhos. Eu faço crossfilhos, não tem coisa que gaste mais energia do que você correr atrás dessa duplinha minha. Então, nós vamos falar hoje justamente sobre isso, a necessidade que a gente tem de aprender mais de Deus, de a gente ter bagagem para que você possa fazer uma evangelização, para que você possa levar a palavra de Deus a outras pessoas. Isso não é uma coisa que é feita de qualquer jeito. Você precisa primeiro aprender para depois passar de uma forma assertiva, uma aposta que vá fazer essa transformação. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é se dispor, né? Colocar na mão de Deus, colocar nos braços de Deus e pedir para que Ele se revele, para que somente assim que a gente aprende a palavra. Quando você vai buscando, Ele vai te revelando e você vai crescendo na graça e no conhecimento. Então Jesus, nós vamos falar hoje sobre a grande comissão, né? Jesus, ele é o único redentor, né? Ele é o Senhor da igreja, Ele é o governador do universo. Não tem um outro caminho, uma outra verdade, nenhum outro meio de vida que a gente possa procurar se não for em Jesus. A singularidade de Jesus, ela deve encher a nossa pregação, encher a nossa vida, encher aquilo que a gente vive, aquilo que a gente propaga para as pessoas, né? Ela precisa realmente guiar as nossas vidas. E além de singular, Jesus também ele é central, né? Ele é o centro da nossa vida, é o centro da vida daqueles que buscam almas para Jesus, buscam plantar sementes que possam germinar para o futuro. Então, tudo que deve ser feito, tudo que a gente faz, tem que ser debaixo de muita oração e debaixo da autoridade de Deus. Né? Segundo o ensino da palavra, segundo a glória de Deus, nós precisamos estar cheios da glória de Deus para que você possa, a luz de Cristo resplandecer nas pessoas através de nós. Não trata apenas da gente buscar uma multiplicação de membros na igreja, mas que esses membros que chegam na igreja, eles tenham saúde, uma saúde espiritual, né? Que tenham a vida transformada pela palavra de Deus, construída na fidelidade da Bíblia. Hoje a gente vê muitas igrejas aí querendo número de pessoas. As pessoas entram, vão embora, não se transformam. O que está levando? Qual é a transformação que você está levando? O que você está gerando para essas vidas? Não, eu lembro quando a primeira vez que a gente chegou aqui, o acolhimento que nós recebemos foi muito grande. Então isso causa o quê? A aproximação, amor, e a gente vai crescendo. A gente vai sabendo, poxa, tem alguma coisa diferente. E é isso que a gente precisa. Não somente pregar Jesus lá fora, mas quando você chega a pessoa aqui dentro, o trabalho continua. A transformação, o trabalho é todo do Espírito Santo. Mas Ele quer usar os seus membros, os seus filhos, nessa obra. É por isso que a palavra fala, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que está lá, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Deus também nos chamou para que a gente frutifique. Não é só você ficar sentadinho na cadeira, recebendo o alimento sólido, recebendo a palavra de Deus, aprendendo e ficar por isso mesmo, você se enclausurar. Não, isso tem que transbordar da sua vida, tem que sair de você para as pessoas. Tem muita gente necessitada de ouvir a palavra de Deus. Então, as nossas ações, elas devem representar de uma forma clara a fé que você defende, aquilo que você defende.
Se a gente verdadeiramente crê que a missão da igreja é fazer Jesus Cristo conhecido, né, não só de perto, mas também de longe, não tem outra tarefa que pode preencher nosso coração, nossa energia, nosso tempo, se não é aquela que é para você fazer a missão que Deus te deu, né, de cumprir essa missão que Deus te deu. Então, Gilberto Weltschultz foi o primeiro missiólogo protestante, isso lá no século XVII. Ele falou que a igreja de Cristo é vocatio et missio, ou seja, ela é chamada e enviada. Nós somos chamados para congregar, a congregação é importante, você está de mãos dadas, aqui que a gente recarrega a bateria, aqui que a gente aprende, aqui que a gente se une, né, em corpo, e agora lá fora, muitas vezes é você e Deus. Não precisa de mais ninguém, mas é você e Deus, e você precisa... a gente costuma saquear o inferno, né? Porque as pessoas estão lá influenciadas pelo mundo, e você vai levar uma palavra completamente diferente. Isso, às vezes, embate, né? Causa uma disenção. E a gente precisa estar preparado para quando as coisas acontecerem lá fora, você estar fortalecido. Aprendendo de Deus, você vai conseguir levar a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Porque Ele vai te lembrar. Acho que foi o Marcos falou semana passada, que no negócio da prova, Deus não vai te lembrar aquilo que você não sabe. Ele vai te colocar na mente aquilo que você sabe. Então, quando você estuda, aquilo fica no seu HD. Aí, no momento certo, Deus vai falar, esse aqui ele estudou. Então, ele vai te lembrar naquele momento, aquele versículo, aquela fala que você tem que falar. Agora, se você não busca consolidação na palavra de Deus, ele não tem... ele não vai te fazer lembrar aquilo que você não se esforça para ter. Mais ou menos isso, né? Então, segundo Deus, a igreja é chamada para salvação, né? Ela é enviada por Deus por uma missão em Cristo. E aí, se uma igreja não é missionária, ela está fora da palavra. Se uma igreja não é para transformar as almas, que ela tem uma vocação de ensinar a palavra de Deus, ela está fora da palavra. Graças a Deus aqui nós temos um pastor que alinha, né? Tudo é alinhado. Vocês vejam a quantidade de salas que tem. As pessoas buscam. Hoje, num tempo ruim, tempo chuvoso, a igreja está cheia aqui para receber a palavra. Isso é um diferencial, é um povo que tem fome. E a gente tem que ter fome de Deus sempre. Isso nunca pode faltar. Isso. A gente deve realizar... Eu cometi o mesmo erro aqui, Marcos. Isso aqui é a passagem. Então, a gente deve realizar a obra de acordo com os princípios que são estabelecidos na palavra de Deus. Então, a obra de Deus, ela é missionária, né? Ela é fundamentada na Bíblia. A gente não... Essa aqui. Agora está certo. Precisou... Então, o segundo... Deixa eu ver só um negócio. Aqui. O evangelho, ele não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou. Isso foi Calvino que falou. Então, para a gente realizar um trabalho de evangelização, de evangelista, a gente primeiro precisa saber o que é o evangelho, né? Qual é o nosso papel, a quem que nós devemos evangelizar. Vocês nunca perguntaram isso para vocês mesmos? Quem que eu devo evangelizar? Será que eu tenho que falar para qualquer pessoa? Qualquer pessoa que está na minha frente, eu tenho que derramar a minha crença naquela pessoa? Será que vai causar uma transformação ou vai causar uma separação, uma disenção, uma discussão?
Então, o Evangelho de Cristo, ele é a maior, né? A mais necessária mensagem que esse mundo precisa. A gente vê muitas pessoas falando de muitas coisas e a gente se cala. Às vezes uma palavra só, o pastor aqui falou uma vez que Jesus te ama. Às vezes você joga uma palavra dessa e causa uma transformação na pessoa. A pessoa fala, por quê? Eu, quando eu costumo falar com uma pessoa que está precisando da palavra de Deus, eu nunca chego falando de Deus para a pessoa. Agora, eu aprendi muito isso num curso que eu fiz sobre linguagem não agressiva. Então, não adianta você chegar para a pessoa e botar o dedo no rosto dela e começar a falar, você está errado. Se o mundo acabar amanhã, você vai para o inferno. Você vai causar muito problema. Você tem que levar a pessoa a raciocinar, a pensar. E aí, quando ela se abrir e fizer uma pergunta, aí você entra. Né? Então, você chega e fala, poxa, que beleza de dia, né? Que planta maravilhosa. Como é que será que ela nasceu? Como é que será que ela foi criada? Falo, não sei. Alguém a criou. Se alguém a criou, você fala, você vê, foi Deus. E aí você tem uma porta que se abre e que você começa a falar. Nunca chegue falando, confrontando a pessoa com aquilo, porque as pessoas não gostam. Ninguém gosta de ser repreendido. Alguém gosta? De repreensão. Então, se você chegar para a pessoa e começar a falar para ela que ela está errada, que ela não sei o quê, não funciona. Então, o Evangelho de Deus é amor. Jesus é amor. Então, a gente tem que tratar as pessoas com amor, por mais difícil que seja. E o mais incrível de tudo, né? É aquela pessoa que mais te apurrinha, que mais te persegue. É essa que você deve amar e levar a Deus para essa pessoa. Jesus, às vezes, nos coloca em algumas situações que são bastante confrontadoras para nós mesmos. Né? A gente mesmos contesta, igual Jonas, né? Jonas mandou ir para Nínive, ele foi para Tarso. A gente, às vezes, tende a fazer isso. O próprio Jesus usou um termo que é evangelho, né? Evangelion, para descrever sua mensagem. Marcos 1, 14 a 15 fala, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus, ele é o autor, né? Ele é o mensageiro. O conteúdo da mensagem do evangelho foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, não é uma invenção humana, né? Como Paulo testemunha. Paulo fala, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso está em Gálatas 1, 11 e 12. Então, o evangelho, ele se origina em Deus. Amém. E não é a mensagem do homem, mas é sobre Deus. Acontece. Mas de Deus sobre a salvação dos homens. Uma vez eu estava fazendo a apresentação da minha empresa numa assembleia, né? E eu não sei porquê, entrou aquele Google e falou, não entendi o que você falou. O evangelho, ele não é uma discussão, não é um debate, é uma coisa para você seguir, é uma proclamação. Então, a palavra evangelho, né, como eu falei, o evangelion, ela significa também pregação do evangelho. Mateus 9,35 fala, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então a palavra pregando, ela é kerisen no grego, se eu estiver errado podem me corrigir, é a mesma coisa que está citado, é a forma que está citando em Gálatas 2:2. Então ele tem o significado de proclamar, de anunciar, de divulgar a coisa publicamente.
Em outras palavras, a gente acompanha a pregação do Evangelho, né? Então ela anuncia por completo, totalmente, ou seja, de angelo, como fala em Lucas 9,60, fala proclamar, declarar abertamente ou em voz alta, uma forma intensa. E também divulgar, né? A gente tem que divulgar coisa ousadamente, a gente tem que ter ousadia na palavra, né? Mesmo no meio daquelas dificuldades, das coisas que são interpostas no nosso caminho, nós temos que ter ousadia do Espírito Santo para que a gente possa fazer essa obra. Então, o Evangelho ele tem em si mesmo o poder ali de criar, de alimentar a sua fé, né? De trazer a salvação, provendo vida e vida em abundância, então para nós como para todos que a gente fala. E também traz juízo, né? Juízo para aqueles que ouvem. Então a igreja, como eu falei, a igreja que não evangeliza, ela não é obediente. E aqui a gente vê que tem um trabalho de evangelização. O pastor se esmera, o próprio devocional de hoje fala, ele não era chamado, mas estava lá na casa da nossa irmã, né? Então é levar aquela bênção de Deus, levar aquela paz de Jesus para as pessoas que não têm paz. Então, quando a gente se recusa a fazer um trabalho de evangelização, eu ouso dizer que ele é tão perniciosa, tão pecaminosa quanto o adultério, quanto o homicídio, porque você está negligenciando uma vida. Então, a missão de evangelizar, irmão, é a única razão da gente estar na Terra aqui hoje. Você que é cristão, que crê na palavra de Deus, é você levar essa palavra a todo necessitado. Quando você vê a palavra evangelista, vai, não vai. Como é que o pastor faz? Não está travado aqui. Isso. A palavra evangelista vem do euangelistes, do grego, né? E é um termo que fala que é aquele que proclama o evangelho. Então, no contexto lá da igreja primitiva, o evangelista ele era um pregador, né? Que não tinha residência fixa, particular. Ele viajava como um missionário e ele ia evangelizando e fundando igrejas. Filipe, né, foi um evangelista nato, ele foi o responsável por plantar várias igrejas em Samaria, como fala em Atos 8, de 4 a 8. Então, meu irmão, evangelizar também é considerado um dom espiritual. Ele deve ser usado para edificação da igreja. Então, em Efésios 4, 11 e 12, fala: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, de 11 a 12. Então, o evangelista, ele é alguém que é capacitado por Deus, né, para a edificação da igreja. 2 Timóteo 4,5 fala: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, se a gente pegar Filipe ele era um diácono, né, por ofício, assim como Estevão também era. Só que ambos eles realizaram um trabalho de proclamação do evangelho, eles levavam o evangelho para todos os necessitados. Timóteo também era um pastor ordenado para o presbitério, e ele realizava esse trabalho de evangelismo. 1 Timóteo 4,14. Então, na Bíblia está eivada de exemplos que a gente tem, de como que a gente tem, da necessidade que tem da gente levar a palavra a todo necessitado. Veja, eu volto a falar, Jesus, Deus, não precisa de ninguém, não precisa de nós. Só que Ele quer inserir o homem, desde Gênesis você vê Deus tentando inserir o homem na obra. Às vezes o homem se afasta, se rebela, mas Deus nunca esquece Deus quer contar conosco. Então a gente tem que se dispor, né? Se a gente levar em consideração todos esses textos que a gente vê da grande comissão, todos nós cristãos, nós somos evangelistas, né?
somos um missionário, somos uma testemunha de Cristo, testemunha do Evangelho. Veja lá, vamos ver o que aconteceu lá em Antioquia, né, aquela perseguição religiosa. Então houve uma dispersão, né, os crentes saíram por toda parte lá pregando o Evangelho, e a maioria pregava o Evangelho somente para os judeus, somente para aqueles que eram próximos, né? Só que uma minoria resolveu pregar para os gentios. Então Lucas ele narra assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Atos 11, 20 e 21. Então, Deus faz o quê? Ele usa cada um de nós, cada um dos crentes no evangelho, a fim de levar as boas novas para as pessoas, né? E aí gerar, aí quando você leva a palavra, o resto é o Espírito Santo que faz, né? Ele que converte. Então, ali, naquela situação de Antioquia, a gente viu que nasceu uma grande, né, uma magnífica igreja que nasceu ali, através dessa instrumentalidade dos crentes, né, que eles resolveram pregar o Evangelho e mudaram a sorte de uma cidade. Então, meu irmão, todos nós somos evangelistas. E volto a falar, evangelista não é você fazer trabalho de evangelismo, não é oba-oba, não. É um trabalho muito sério que você precisa estar coberto com o sangue de Jesus, protegido por Jesus, para que você possa enfrentar o mundo. Porque quando você vai enfrentar o mundo, você vai combater o diabo, combater Satanás. Não é de qualquer jeito que você chega. Você tem que estar com uma cobertura espiritual para você fazer, por isso que é um dom. Então, o Evangelho da Boa Notícia. Então, o Evangelho, a boa notícia vem da onde? Vem dos céus, né? Para alegria, para nossa alegria vem dos céus. E em Lucas 2, 10, 11 fala: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tem alguma coisa mais linda, mais benéfica para o mundo do que essa? Então, Jesus Cristo ele veio para o mundo, a gente está cansado de falar isso, né? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E essa notícia ela é explicada por Paulo, né, na carta aos Romanos, de uma forma peculiar. É a notícia que Deus tem um remédio para o pecado. Paulo traz que Deus... Então, todos nós que somos pecadores, continuamos sendo pecadores e vamos ser pecadores até entrar na Jerusalém Celestial, nós somos perdoados, né? Pode ser perdoado. A nossa culpa já foi removida. A nossa vida é diferenciada pela presença de Cristo. Quando a gente aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, você deixou de ser criatura e passou a ser filho. Então, a gente nasce no pecado, né? O pecado é uma escravidão, né? E Jesus veio para nos libertar. Né? Veja, meu irmão, é uma libertação completa. Muitas vezes você tenta trazer o passado para a sua mente, trazer as coisas que você errava e falar que você não é merecedor da graça de Cristo na sua vida. Não é, não. Está errado. Você é merecedor desde que você deu o passo de fé, você reconheceu a Cristo como o único e suficiente Salvador, tua vida foi transformada, foi mudada. E dia após dia, você caminha para a santificação. Exatamente, fica buzinando no seu ouvido, falando que você não é merecedor. Repreende, meu irmão, repreende, porque você está no caminho. E você precisa ter os pés firmes na rocha, para que qualquer marolinha, né, que venha não te tire do prumo. Então, a libertação que Jesus nos deu é uma libertação completa. Nós nos libertamos da ira de Deus. Nós somos libertos da escravidão de Satanás. Que a gente estava... Quem tem aguilhões nos nossos pés é Satanás. Ele tenta prejudicar o seu modo de caminhar. Vocês sabem o que é aguilhões? Quem não sabe, são aquelas bolas que antigamente prendia no tornozelo, que é para segurar os presos.
E é isso que Satanás quer, que a gente fique preso no passado, preso nos erros, preso no nosso pecado. Só que Jesus veio e nos libertou. Jesus veio e nos tirou esse peso. E aí, assim, você tem que amar a obra da cruz e persistir no caminho e levar essa bênção a outras pessoas. Ai. Não foi. Agora foi. Acho que está com delay. Está com frio. O proclamador da boa notícia. Então vamos fazer uma análise de Romanos de 1 a 17, que é muito interessante para que a gente veja tudo isso que eu estou falando. Então Paulo, que é lógico, é um servo de Jesus, ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi separado para pregar o evangelho, para levar o evangelho de Deus. Romanos 1 falam isso. Então a gente tem que observar 3 detalhes importantes aí sobre Paulo. O primeiro detalhe é que ele é um servo de Cristo, né? Ele é um servo de Cristo Jesus. Então a palavra usada no grego ali para servo é doulos. Doulos com D. Que significa escravo. Alguém sem vontade própria, que vive exclusivamente para o seu Senhor. A gente falou no semestre passado sobre isso, quando a gente falou de Efésios, né? Então, o escravo é alguém que não tem vontade própria, que antigamente ele só respeitava a pessoa e não tinha direito a nada. Em 2 Coríntios 4:5 ele fala: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, essa palavra servo, ela recebe ali um adendo nesse versículo, que é por amor de Jesus. Então fala servos por amor de Jesus. Então essa expressão, o que ela faz? Ela aponta para o escravo, né, que ele recebia uma carta de alforria e continuava trabalhando para aquele senhor dele. Então Paulo ele recebe a liberdade em Jesus Cristo e ele passa a servir Jesus Cristo com amor. E essa diferença, quando você conhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você faz igual Jó fala no final do livro dele, ele fala, antes eu ouvia falar de ti, agora eu te conheço. Então você passa a conhecer de Jesus e aquilo começa a transformar a sua vida, você quer mais e mais, é aquela comida gostosa que você não consegue parar de comer. Então, o que Paulo quer nos ensinar com esse título de servo? O que será que ele quer ensinar? É que todo cristão, ele é um evangelista, todo cristão tem que levar a palavra de Deus, tem que se submeter totalmente ao Senhor Jesus. A gente não tem autonomia nenhuma, né? A gente não tem autonomia nem de pregar a mensagem, a gente tem que se colocar debaixo da unção de Deus para que a gente pregue a palavra verdadeira. A gente tem que ir aonde o Espírito Santo nos levar, não aonde a gente quer ir. A gente realmente, meu irmão, nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Nós temos que nos dispor a ser usados por Ele da forma que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer e do jeito que Ele quer. Então, toda a nossa suficiência procede de Deus. Em segundo lugar, ele foi chamado para ser apóstolo, né? Kletos. Então, por Deus, ele foi enviado para o campo missionário. O termo apóstolo, ele deve ser entendido aqui de 2 maneiras, de 2 formas. E aqui é bem importante que a gente entenda. No contexto ali do ministério de Jesus, o termo de apóstolo, ele tem uma aplicação somente lá para os 12 discípulos. Eles foram escolhidos e chamados para ser apóstolo, como está em Lucas 6, 12 a 16. Então, para ser apóstolo nesse sentido, alguém precisava ter sido pessoalmente escolhido por Jesus, ser uma testemunha ocular da ressurreição e estar qualificado para ensinar ou escrever com autoridade divina. Então, meu irmão, nesse sentido que eu falei agora, ninguém mais pode ser apóstolo no dia de hoje. Então, o outro sentido da palavra apóstolo é de alguém que, após ser chamado por Deus,
ele é enviado, ele é lançado para uma missão espiritual, né? Um missionário. É o termo em latim para apóstolo, é apóstolo, é aquele que foi enviado, né? Então, para Paulo, ele nos ensina aqui que todo crente que é chamado por Deus, né, para o ministério, ele tem uma missão, né? Tem uma missão entre os gentios. Cada cristão que é um missionário, ele é um evangelista, uma testemunha e, principalmente, ele é um embaixador de Cristo. A palavra não fala que nós somos embaixadores de Cristo? Em terceiro lugar, Paulo ele era separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo diz, separado para o Evangelho de Deus. Aqui o versículo fala, separado para o Evangelho de Deus, no final. Então, Paulo ele foi separado desde o nascimento. Né? Em Gálatas 1,15 ele fala, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue. Então, presta atenção nessa sequência. Me separou, me chamou, me revelou, com o propósito de que eu pregasse Cristo para os gentios. Me separou, me chamou e me revelou com o propósito de levar a palavra a todo necessitado. Então, Paulo está nos ensinando aqui que tem o propósito de usar, que Deus tem o propósito de usar seus filhos na obra missionária. Então, o seu exemplo, aquilo que você transparece como exemplo, é um padrão, é um modelo a ser seguido. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque são as nossas atitudes que servem como exemplo para as pessoas. Principalmente para aqueles que te veem como um seguidor de Cristo. Quando você erra, com certeza tem um dedinho falando, tá vendo? É crente. Então, quais são os destinatários da boa notícia? Então, é lógico, meu irmão, a mensagem de Cristo é para toda criatura, para todos os necessitados. Deus não faz acepção de pessoas. Em Marcos 16, 15, 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, meu irmão, a gente tem que fazer discípulos para Jesus em todas as nações da terra. Como Jesus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Então, nós não falamos, esse a gente não pode julgar. Então, esse não tem jeito. A gente costuma falar, esse nem Jesus. E não, é essa pessoa que mais necessita. A gente não pode fazer nenhuma acepção de pessoa. Então, o Espírito Santo ele é enviado para que as pessoas de todas as nações da terra sejam impactadas, sejam alcançadas pelo Evangelho. Jesus ele é justo e verdadeiro. Então, por enquanto que tiver no mundo uma pessoa que ainda não tenha ouvido falar de Jesus, ele não volta. Então, Paulo ele não conhecia pessoalmente ali os crentes romanos, mas ele descreve esses crentes romanos de uma forma espiritual, né? Eles são chamados para serem de Jesus, no versículo 6. Eles são amados de Deus em Roma, no versículo 7. Eles são chamados para santificação, no versículo 7 também. Eles são os receptores da graça e da paz de Deus. Eles são a igreja de Deus em Roma e eles são consoladores espirituais. A natureza da boa notícia. Então, o Evangelho, ninguém vai perguntar nada? Ou está sendo muito elucidador ou ninguém está entendendo nada. Nem o Fábio está aqui hoje. A natureza da boa notícia. O Evangelho... Você queria perguntar? Se quiser perguntar agora. O Evangelho ele é composto de boas novas de grande alegria. Alguém tem dúvida disso, que o Evangelho traz boas novas, traz grande alegria?
Cada vez que você pega a palavra de Deus e lê um versículo que você já leu 500 vezes, alguma coisa dali traz luz para você. Você lê esse versículo de uma forma diferente. Então, isso você vai aprendendo cada vez mais. E evangelizar, eu ouso comparar como se fosse um mendigo faminto encontrando um pão. É uma pessoa que está faminta encontrar um pão, o que ela faz? Ela devora aquele pão. E aí é assim que às vezes eu me sinto quando está estudando a palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas a gente... você escreve a aula, né? Você escreve a aula direitinho. De repente você vai começar a ler, Deus vai te revelando mais. De repente tudo aquilo que você escreveu na primeira vez, você está mudando tudo, modificando ou acrescentando. Então, uma coisa que a gente tem uma mente, um contexto, que você tem umas 9 páginas que você consegue dar na aula, de repente você vai ver, você tem 16. Aí é o poder de síntese, né? Você tem que condensar tudo. E quanto que a gente aprende preparando uma aula, quanto a gente aprende quando você se debruça na palavra de Deus e cresce ali realmente na graça e no conhecimento. E quando você fundamenta essa palavra no coração, é essa palavra que você tem que usar para as pessoas. Deus já está se revelando e te preparando para trabalhar na obra. Então, em primeiro lugar, é lógico que o Evangelho ele enriquece, ele amplia o significado do termo Evangelho. Então, o primeiro passo que se tem, que é o Evangelho, entendimento que a gente tem, é que o Evangelho é de Deus. Tá, em Romanos 1:1 fala isso, o Evangelho é de Deus. Alguém tem dúvida disso, que ele não foi inspirado por Deus na totalidade? A gente está falando disso, 6 meses que a gente está falando da fundamentação da palavra de Deus, que você pode crer na Bíblia, que a Bíblia é a verdade absoluta, que Deus é fiel e verdadeiro e que Ele se revela através da palavra. O Evangelho ele é a mensagem de Deus, ele fala de Deus, ele traz as coisas de Deus. Então a divindade é ao mesmo tempo a fonte das coisas e é o conteúdo do Evangelho, né? O Evangelho que vem de Deus e nos leva para Deus. É o Evangelho que vem de Deus e que vai nos levar para Deus. Então está longe de ser um empreendimento humano. O Evangelho é uma operação divina, é uma operação sobrenatural. E a gente precisa crer nisso. Em segundo lugar, ele é o evangelho antigo, né? O evangelho que foi prometido por Deus. Em Romanos 1:2 fala: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, das sagradas escrituras. O evangelho não é uma novidade, né? Então a gente vê que, através desse escrito, que o evangelho não é uma novidade. Ele já existia antes. Ele era o quê? Um conjunto de ideias. A gente já teve aqui várias aulas que falavam sobre isso. É um conjunto de ideias que surgiu em determinado tempo e foi unido num cânon. E foi uma revelação que foi uma revelação progressiva, né, por Deus aos profetas, aos escribas, e foi confiado ali aos apóstolos. Então ele é o mesmo evangelho você vê muitas citações do Antigo Testamento no Novo. Então ele é o evangelho de Deus, é a boas novas de Deus, a boa notícia, e a gente tem que levar para todo esse mundo perdido. Volto a reiterar essa palavra, porque é nossa missão levar a palavra para todos os necessitados. Muitas vezes a gente fica travado, a gente fala, será que é a hora? Será que eu falo? Será que eu não falo? Ah, mas vão tirar sarro de mim. Ah, mas eu vou me afastar da pessoa. Irmão, quando você abrir a sua boca, debaixo, com a cobertura espiritual, debaixo do sangue de Jesus, não tem impedimento. Não tem impedimento, a pessoa vai ser impactada. Não vá na sua força, vá na força de Cristo. E aí você consegue ser mais do que vencedor. E, em terceiro lugar, o Evangelho é do Filho de Deus. Então, o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Ele veio para nós segundo a carne, segundo o Espírito, e ele era verdadeiramente homem. Muita gente gosta de mitigar aí o sofrimento de Cristo. Não, mas ele era Deus. Ele aguentava muito mais que nós. Irmão, não é assim não. Então ele viveu ali todo aquele estado de humilhação, né, de sofrimento por nós.
se esvaziou. Né? E a gente vê que, mesmo diante disso, o alvo do Evangelho é a exaltação de Cristo. Cristo é exaltado através das palavras do Evangelho. E proclamado, né? Quem é Cristo, o que Ele fez por todos nós, inclusive por aqueles que não creem nele. Em quarto lugar, ele é o Evangelho para todos os povos e nações. Então o Evangelho tem como alvo alcançar todos, não tem acepção de pessoas. Em Romanos 1,5 fala: por intermédio de quem viemos e recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então Paulo entende aqui que o meio do Evangelho é levar a palavra para pessoas de todo mundo. Né? A gente tem que viver em obediência de fé. Obediência de fé. A grande comissão ali que Jesus mandou que a gente faça, ela é geral, ela é total, absoluta. A gente deve pregar o Evangelho a toda criatura. Em quinto lugar, ele é um Evangelho poderoso. Em Romanos 1,16 fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Infelizmente, meus irmãos, tem muito crente que tem vergonha do Evangelho. É duro falar isso, mas a gente vê, primeiro, é por falta de fé. Sabe da existência de Deus, sabe que a palavra é verdadeira, sabe de tudo isso, conhece tudo isso, só que não deixa aquilo penetrar no coração. Não é um verdadeiro convertido. Ele é um convencido, mas não é convertido. Aleluia. Vini. Você falou que às vezes a gente não pode chegar nas pessoas e falar direto, mas a palavra de Deus diz a tempo e fora de tempo. E a gente tem que falar do pecado. Tem que falar porque as pessoas não gostam de ouvir mesmo que elas são pecadoras, mas a palavra de Deus diz que nós somos pecadores e a palavra de Deus é a espada. Sim. E eu creio que quando você diz a palavra de Deus, mesmo que a pessoa não goste, ela vai falar fundo nas pessoas. Na verdade, o que eu falei é o seguinte: não chegue falando de Deus, que às vezes você tem que eu não sei, essa é uma técnica que eu uso, não digo que seja a certa, né? Não acusar, mas falar do pecado. Eu né? acho que porque não adianta alisar a pessoa e não falar. Na verdade, é o seguinte: todos nós somos pecadores. Porque Deus é amor, mas também é justiça, né? Exato. O que eu digo assim, para vocês, para a gente chegar a impactar uma pessoa e chamar a atenção da pessoa, se você chegar acusando, você vai afastar. Então, o que eu falo é o seguinte: procure fazer ela pensar e instigar ela a fazer uma pergunta que você pode encaixar Deus, porque na hora que você se ela dá abertura, aí você entra. Aqui, Vini. Eu não estou dizendo que não se pode falar de pecado. A gente tem que alertar do pecado. Não tinha ninguém antes? Ô, Luiz, você não queria fazer uma pergunta? É breve. O meu entendimento, a minha leitura está falando de técnica de abordagem. E eu concordo com o que você disse, que é algo que eu ouvi há muito tempo e eu procuro praticar dentro do meu limite, que o crente, embora a rima seja horrível, o crente tem que ser atraente e não repelente. Pode ser inseticida. Eu vou contar um extremo aqui, que é algo que... Não, isso eu ouvi em 2009. Pastor Júlio Ribeiro, ele prega em tendas. Então, vai de cidade em cidade, fala, evangelizando e pregando em tendas. E ele tem um sobrinho que é do Comando Vermelho. E aí ele contou que um dia ele chamou o sobrinho e falou para ele: olha, você conhece a palavra, você sabe que você está no caminho errado, e se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Aí ele falou: não, olha tio, vou falar para o senhor uma coisa que eu faço para Deus. Antes de eu matar alguém, eu falo, você tem que aceitar Jesus.
E o tio dele falou, você acha que você vai ser perdoado dos seus pecados por causa disso? Não vai. Eu não, Então, uma pessoa que tem- morreu. Deixa eu complementar aqui, Antônio, que é o seguinte, eu acho que nesse ponto ele é um pouco complexo, porque a gente entende, e eu concordo com a Derlene, que quando você conversa com alguém e às vezes você chega na questão do pecado, a pessoa não aceita isso. Mas você percebe que já é um passo além. Não dá para a gente chegar chegando dessa forma. Você tem que chegar com amor, tem que chegar com simpatia, tem que chegar com jeito. Existe toda uma técnica de abordagem que todo mundo tem que buscar fazer. Eu acho que isso você tem que orar ao Espírito Santo para que ele te dê condições. Porque se você sair falando só pelo que você acha, você repele mais do que você atrai, mesmo usando a palavra de Deus. Eu acho que você cria antipatia. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de ter cuidado com a palavra. Né? Jesus foi amoroso nas abordagens, mas ele foi incisivo quando foi questionado. Então, você pode sim ser incisivo com as pessoas, desde que elas entendam, aceitem a conversa, a comunicação, participem, questionem, e aí sim você pode ser duro até. Mas não dá para você ser duro se a pessoa não der abertura. Você vai criar uma antipatia. Exatamente. Você repele. Eu gostei da frase. Você não pode ser atraente e não repelente. Gostei, essa eu vou usar. Eu falei para ela passar o microfone, mas ela está rebelde hoje. Oi, é interessante que, acho que ligando tudo que a gente está ouvindo aqui, que eu ouço e tento fazer é ser intencional nas minhas conversas. Então, é uma coisa que é interessante que lá nos Estados Unidos eu cito o Ion e agora aqui eu vou citar o meu pastor da lá. Ele fala, suas conversas precisam ser intencionais. Conversem, vá falar com a pessoa com a intenção de achar uma razão para falar de Jesus. Sim. E um grande irmão meu lá, eu costumo dizer que você não consegue falar 15 minutos com ele sem ele falar do Evangelho. E eu lembro muito bem de estar num café da manhã com ele, que a gente tinha feito um estudo bíblico, e a pessoa que atendeu a gente tinha um pingente de raquete de tênis. E ele pegou e falou, você tem um pingente de raquete de tênis? Eu costumava jogar. Falou, ele virou na hora, eu falei assim, muito interessante, eu tenho um ministério com esporte. Como é que é Deus na sua vida? E ele pregou ali na hora. Então, a intenção... aí a pessoa falou, desconversou, e deu uma raquete. Então, eu acho interessante, é intencional. Então, você não precisa forçar, mas está conversando, procurando onde que você pode encaixar Jesus naquilo. Exatamente, porque tudo que é forçado não funciona. Eu acho que tudo que forçam a gente a fazer, tem que fazer por amor. E as pessoas têm que ser receptivas com amor também. Se você chegar com pedras, você vai espantar. Com flores, você pode ser que você traga. Mas falar do pecado, uma hora ou outra, você tem que falar. Exatamente. E acho que essa história que você falou, desculpa, eu esqueci o seu nome, Flávio. Que o Flávio falou me lembrou muito daquela história da mulher samaritana, né? Muito sobre aproveitar as oportunidades. Jesus estava viajando por Samaria quando ele passou e estava a mulher samaritana ali pegando água no poço num horário que era muito quente, que ninguém estava ali. Jesus sabia muito bem quem ela era. Ele podia muito bem chegar para ela e falar, olha, você está fazendo coisa errada que eu sei, você vai se dar mal. Mas não, ele foi com todo o amor para ela, foi perguntar para ela e falar para ela, aproveitou aquela oportunidade da água ali no poço para falar que tinha uma água viva muito melhor do que aquela água que saciava a sede dela. Né? Então, é isso, é aproveitar as oportunidades. Jesus era muito manso nas colocações e também forte quando ele falava com... Mais alguém? Oi. Foi isso. Então, eu entendo que no evangelismo, primeiro que é realmente um estilo de vida. Todos nós devemos saber, ter consciência que somos evangelistas e que nossa vida, nosso estilo de vida é levar o Senhor Jesus a todo aquele à nossa volta, onde a gente encontrar. Eu vejo que depende da circunstância, dos momentos, é o tipo de abordagem que a gente deve fazer. Quando você menciona essa forma, claro, pessoas que eu ainda não conheço, pessoas que eu estou começando a conviver, então, sim, eu vou começar com essa abordagem
assim. Mas entendo o ponto que a Derlene colocou, porque nem sempre eu posso ficar, Deus é amor, Deus é amor. Tem pessoas que você tem que dar uma cacetada no meio dela. É verdade. Falar com todas as letras e falar que o pecado, que a graça do Senhor Jesus, ela pode ser transformadora na vida da pessoa. É não ficar só esperando graça, amor, misericórdia, mas como a Derlene citou, ele é justiça. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que pedir a Deus sabedoria, como a palavra recomenda, que a nossa palavra seja temperada com sal, para a gente saber falar, e tem hora que a gente precisa ser ousado e falar as verdades. Exatamente. Que faz a pessoa se decidir, né? É ousadia na palavra, aquilo que eu falei, André, aquilo que eu falei, você tem que ser manso na palavra, depois ousado. E outra coisa, com nós mesmos aconteceu isso. Tem muita gente que se converte e gosta do leitinho. Agora, quando você começa a colocar um alimento um pouquinho mais sólido, a pessoa começa a recuar. Né? E por quê? Porque confronta a pessoa e ninguém gosta de ser confrontado. Então, quando você recebe você faz alguma coisa errada e alguém chega e aponta para você que está fazendo errado, a primeira coisa que você faz é o quê? Não, recua. Né? E depois você vai começar a pensar, a meditar, e você vai ver que você realmente estava errado e conserta. Mas você precisa ouvir. Aquilo precisa acender a luz, por favor. Só para completar, concordo com tudo que todos disseram, né? Mas acho que para fechar esse assunto, isso eu trago para a minha vida, quero compartilhar com vocês. A gente tem que orar por oportunidade, mansidão e palavras sábias, né? Porque, sim, em algum momento você vai ter que ser mais contundente e, em outro momento, mais compreensivo, mas é o Senhor quem determina, né, aonde você vai estar e com quem que você vai falar. Então, nos cabe orar por oportunidade, mansidão e palavras sábias. Exatamente. É por isso que eu falei aqui no começo, um pouco mais atrás, que a obra é de Deus, não é nossa, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Então, você precisa clamar por cobertura espiritual, orar é a ferramenta do crente, a arma do crente contra esse mundo que jaz no maligno. Você tem que orar sempre, né? E pedir para que Deus coloque a pessoa certa, no momento certo, e que você tenha a palavra certa. A palavra fala também, né? Não por força, nem por violência, mas sim, exatamente. Bom dia, Antônio. Bom Já dia. que você está falando do evangelismo, pegar a deixa, Quintas-feiras. Evangelismo, e vocês que estão falando aqui, vamos colocar em prática, para evangelizar e falar do amor de Jesus. Quando a gente está aqui no evangelismo na quinta-feira, tudo que a Andréa falou aí a gente faz. A gente pede sabedoria, a palavra certa, que Deus abra o coração da pessoa que a gente vai falar e que nos dê alegria em falar do amor e da salvação de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus por isso e glória a Deus por essa equipe que faz o evangelismo. O apóstolo Paulo fala, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Insta, repreende com toda longanimidade e doutrina. Amém. Glória a Deus. Agora vem bordoado. Agora eu não ia falar, mas eu não aguento. Legal, tudo muito bom. Mas a gente não pode esquecer sempre de uma palavra que eu bato muito na tecla aqui, que é o contexto. Tá certo? É o que o Flávio falou. Abriu oportunidade, deu chance, manda bala. Manda bala. É isso aí. Por exemplo, a Derlene citou João Batista. João Batista tinha um contexto ali. Ele foi enviado por uma missão. Né? Se eu chegar lá no meu trabalho e falar assim, pessoal, arrependei-vos, não sei o quê, porque vocês são pecadores. Cara, eu vou ser demitido na hora. Certo? Então, tem que ver o contexto, tem que ver a oportunidade, tá certo? E tem que ter sabedoria, gente. Exatamente. E a sabedoria você pede para quem? Para Deus. Agora, uma coisa, eu vou botar uma pimentinha na cabeça de vocês.
Vocês já foram alguma vez impedidos por Deus de falar o Evangelho? A palavra de Deus tem exemplos. Verdade, verdade. O próprio apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Então, assim, vamos ter sabedoria e vamos fazer a coisa de acordo com a vontade de Deus, dentro do contexto que Ele te coloca. Sempre isso, sempre isso. Por isso que você tem que buscar de Deus a cobertura, orar sem cessar e pedir para que Deus dê o momento certo, a forma certa e a palavra certa para você evangelizar. Porque se a gente for na nossa força, e muitas vezes, já aconteceu comigo, você quer falar e é impedido, quer falar que é impedido, então não força. Meu irmão, se houver muitas barreiras, não força porque não é o momento. Eu queria comentar também, até dando o exemplo ontem que a gente viu aqui, né? A gente não pode ignorar o aspecto de ensino do Evangelho também, né? A gente está falando muito só da proclamação, mas um texto da Grande Comissão continua, né? É ensinando. Exatamente. Ontem aqui a gente recebeu uma moça conhecida aí pedindo dinheiro para comprar coisa e tal. Estava eu e o Jadiel. E a gente ficou conversando, né? Eu acho que é uma comparação justa com o Evangelho, né? Muitas vezes, tal qual a ação social, a gente quer só falar o versículo, só o Jesus te ama e... né? Muitas vezes vai ser assim, né? Passou a pessoa, a gente fala o que dá para falar no tempo e às vezes nunca mais a gente vai ver a pessoa na vida. Mas muitas vezes nós renegamos também essa questão do ensino, né? O Evangelho ele tem que ser engajante, né? Uma palavra que está na moda aí nas empresas, né? Ele tem que engajar. Então, tal qual a gente fazer caridade, né? Não pode ser só a comida de hoje e depois largar a mão, né? Então, o Evangelho ele tem que gerar frutos na pessoa, mas a gente não pode renegar também essa questão de a gente acompanhar, ensinar. Né? Muitas vezes não vai dar para expor tudo de uma vez, né? O plano de salvação completo ali em 1 minuto. Então, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, quando você... Primeiro você tem que aprender. Né? Você tem que aprender. E se você não buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então você tem que buscar a palavra, buscar aprender, para você conseguir ensinar e conseguir levar a palavra de Deus a todo necessitado. Engajamento é sempre importante. A gente está falando bastante em falar o Evangelho, mas tem uma outra forma que nós podemos tocar a pessoa, através do nosso testemunho. Né? Nosso testemunho de vida, muitas vezes, fala muito mais do que 1000 palavras. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, de repente, você vai falar alguma coisa para a pessoa e a pessoa vai te apontar, mas, espera aí, você faz isso, você faz aquilo outro, e você vem me falar de Jesus? Como assim? Né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com o nosso modo de vida, né? E andar corretamente nos caminhos de Jesus. Senão, também, você não vai poder falar sobre o Evangelho se você não está pregando, não está exercendo aquilo que você vai falar. Né? Então, acho que o testemunho também fala muito mais do que as palavras. Exatamente, exemplo, aquilo que eu falei de exemplo. Por último, era o Evangelho apropriado. Né? A gente tem que se apropriar do Evangelho. Jesus ama aquele que quer, aquele que quer. A gente usa a palavra de comer porque principalmente o crente gosta de festa e gosta de comida. Né? Então você tem que comer o Evangelho, deglutir o Evangelho e cravar ele no profundo do coração. Em Romanos 10 fala, porque o fim da lei é Cristo, e para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E a palavra de Deus é a lei de Deus.